Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de redação, espero que vocês estejam todos bem. Essa é a continuação da nossa discussão a respeito das 5 competências do Enem. Então peço a atenção de vocês para a gente finalizar essa discussão. Nesse vídeo, nós falaremos a respeito da competência 4 e da competência 5. No primeiro vídeo eu falei sobre a competência 1, no segundo vídeo eu falei sobre a competência 2 e a competência 3, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a competência 4 e a competência 5. Vamos lá iniciar pela competência 4. Na competência 4, o que a banca quer que você tenha? Você tenha a capacidade de demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos e necessários para a construção da argumentação. Em linhas gerais, o que o corretor quer que você tenha nessa competência 4? Que você saiba usar elementos coesivos para a sua argumentação. É necessário que você entenda quais são os elementos necessários para você argumentar, para você iniciar um parágrafo, para você continuar uma ideia, para você continuar um período e assim por diante. Então é isso que você tem que fazer, demonstrar o conhecimento da argumentação por meio dos conectivos. É você que sabe se você chama conectivo, conector, elemento coesivo, elemento argumentativo, é a mesma coisa. Vamos lá. Competência 4. Elemento coesivo interparágrafo para iniciar o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2. Aqui está o desenvolvimento 1 duplicado, mas é desenvolvimento 2. Aqui está aparecendo no fundo. Então você precisa iniciar o seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2 e a sua conclusão com um elemento coesivo interparágrafo. O que é um elemento coesivo interparágrafo? É aquele em que você relaciona o finalzinho do parágrafo anterior com o começo do próximo parágrafo. Por exemplo, o finalzinho da introdução com o começo do desenvolvimento 1, o finalzinho do desenvolvimento 1 com o começo do desenvolvimento 2 e o finalzinho do desenvolvimento 2 com o começo da conclusão. Então, nós temos ali, no mínimo, nós temos ali no mínimo a presença de 3 elementos interparágrafos, aquele para iniciar o parágrafo. No desenvolvimento 1, bem no comecinho, né? Sob esse prisma, sob esse viés, nesse sentido, nessa linha de raciocínio, nessa discussão, sob essa ótica. Temos também ali para começar o desenvolvimento 2, ademais, além disso, outro sim, semelhante a isso. Nós temos esses tipos de elementos coesivos. E nós temos também aquele para iniciar uma conclusão. Portanto, mediante ao que foi exposto, diante dos fatos observados, mediante aos fatos citados e assim por diante. Nós temos aí uma lista bem bacana para a gente iniciar uma conclusão. Então, esses são os elementos interparágrafos. Eles relacionam os parágrafos entre si, ali na construção do texto dissertativo argumentativo. O que eu vou relembrar para vocês? Infelizmente, eu falei isso em lives e falei isso em sala presencial, em vídeos, mas ainda assim, muita gente errou na prova. Muita gente colocou o em primeiro plano e o em segundo plano. Beleza, você pode colocar o em primeiro plano desde que primeiro você inicie com o elemento coesivo interparágrafo. Desde o ano passado, a correção de redação preferiu tirar a contabilização desse em primeira instância, em primeiro plano, a priori, primeiramente, esses elementos que dão ali uma ideia de enumeração de ideias. Porque eles, no dizer dessa banca de correção, da banca que realmente analisa as competências, esse elemento coesivo ele não pode ser considerado um que relaciona o finalzinho da introdução com o começo do desenvolvimento. Então você primeiro precisa fazer essa adequação para poder citar esse em primeiro plano, em primeira instância.
Por exemplo, sob esse viés, é importante analisar em primeiro plano, aí você vai começar a ler a sua argumentação. No desenvolvimento 2, geralmente eu peço para vocês começarem por outrossim, ademais e assim por diante. Se você acostumou com o em segundo plano, não tem problema. O em segundo plano ele está mantido. Agora, o em primeiro plano só pode ser citado se ele começar com um daqueles lá que retomam o finalzinho da introdução. Certinho? Então, nós precisamos ter pelo menos 3 elementos interparágrafos. Nós precisamos ter também, nessa competência 4, elementos coesivos intraparágrafos, ou seja, são aqueles que estão dentro do parágrafo. São aqueles elementos coesivos que eles funcionam para relacionar ideias dentro de um parágrafo. Como desse modo, pois, isso, essa problemática, isso mostra que... Enfim, nós temos aí diversas possibilidades que estão dentro do parágrafo. Você vai colocar ali 3, 2, mais ou menos, dentro de cada parágrafo, certo? Outra coisa que nós analisamos na competência 4 é a questão das repetições. Você não pode repetir o mesmo termo, você não pode ficar repetindo o mesmo elemento coesivo. Muita gente usa pois durante a redação inteira. Pois, desse modo, desse modo, desse modo, portanto, 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 logo, logo, logo. Não, você precisa diversificar os seus elementos coesivos, assim como as palavras entre si. Não vale ficar repetindo a mesma palavra, porque isso deixa o teu texto cansativo, previsível e até repetitivo, né? Chato. Uma coisa que é repetitiva acaba sendo chata até para você ler. Um texto realmente cansativo. Então tenham cuidado com as repetições em seus textos. O que eu vou dizer em relação à repetição? Dar aqui uma exceção para vocês. Se as palavras que você está repetindo são ali do tema, né, são as palavras-chave do tema, aí você pode repetir sem problema, porque até é bom em certo sentido, porque o corretor ali fica observando que você está sempre retomando ao tema, que você não está se perdendo ali em outra discussão. Então, se nós temos, por exemplo, a problemática da disseminação da Covid-19, então você pode usar disseminação, Covid-19, coronavírus, constantemente no texto, repetindo que não tem problema, porque são palavras-chave do tema, certo? E por último, nós analisamos também as inadequações do elemento coesivo. Não pode, de maneira nenhuma, haver inadequação, pessoal. O que é uma inadequação? É quando você usa um elemento que era para ser de conclusão para fazer uma menção de outra ideia, por exemplo. É quando você usa um coesivo que deveria ser de explicação para você levar uma ideia de contradição. Aí isso não pode ocorrer no texto de vocês, porque todos os elementos coesivos possuem a sua ideia. Certo? Então, essa é a competência 4. Na competência 5, o que nós analisamos? Na competência 5, aqui tem um 2, mas ignorem aqui. Ó. Acho que eu estava com sono na hora quando eu fiz esse slide. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vocês estão carecas de escutar eu falando isso em sala de aula, e em live, e em vídeo. Proposta de intervenção é aquilo que você, outra pessoa, uma ONG, um governo pode fazer para acabar com aquela problemática que a redação traz para você discutir. Você precisa ter 5 elementos nessa proposta de intervenção, que é a ação, o agente, o meio ou modo, o efeito e o detalhamento. Sendo que a ação é o que vai ser feito. O agente, quem vai realizar. Vamos parar aqui na ação. O que vai ser feito? Será a fiscalização de determinada coisa? Será a inserção de determinada ação, a inserção de determinada... Vamos ver aqui. Por exemplo, se nós estamos falando de algo a ver com educação, eu posso colocar aqui a inserção de uma nova disciplina na grade curricular. Já é uma ação. A gente, quem vai realizar essa ação? Quem é que vai fazer essa ação? Quem é que vai realizar? É uma ONG? É o governo federal?
é o poder legislativo, o poder judiciário, são as escolas, é a sociedade em si. Então, é só você pensar quem é que vai realizar aquela ação. Modo ou meio, como a ação vai ser realizada. Você vai explicar a maneira como aquela ação vai ser executada, né? Você vai observar. E também nós temos o efeito. O efeito é a consequência daquela ação. No que vai gerar aquela ação? A que conclusão? Para que aquela ação vai ser feita? Então, tudo isso é o efeito. É para acabar com o analfabetismo, essa inserção de uma nova disciplina. Para que ela foi colocada? Ela foi colocada para promover o pensamento crítico dos estudantes. Aí você vai pensar ali, para que aquilo foi colocado? E o detalhamento? O detalhamento é uma explicação extra sobre um dos elementos. Nada mais é do que uma informação detalhada. Pode ser sobre a ação, pode ser sobre o agente. Por exemplo, se você cita aqui o MEC, como o Ministério da Educação e Cultura, e mais à frente você pode dar uma informação entre vírgulas sobre o MEC, que ele é um órgão que é responsável pela educação no Brasil. Pronto, é uma informação que eu dou sobre o MEC. Então eu detalho. Eu posso detalhar também o modo ou meio, né, expondo lugares, expondo tempos, expondo espaços, expondo um passo a passo detalhado de como essa ação vai ser executada, né? Então, nós precisamos, na competência 5, ter ação, agente, modo ou meio, né? Efeito e detalhamento. 5 elementos. O que mais que nós observamos para um bom texto na competência 5? Além dessa questão aí dos 5 elementos, a proposta precisa respeitar aos direitos humanos. Eu não posso colocar lá um atentado aos direitos humanos. Eu não posso negar algo que está dito lá na Constituição. Eu não posso, por exemplo, dizer que as pessoas não têm direito de fazer isso. Que eu não posso chegar lá e contrariar algo que foi construído socialmente, nesse sentido aí de direitos humanos. Por exemplo, castigar animais. Eu não vou incitar a violência. Eu não posso incitar nenhum tipo de preconceito e assim por diante. Também eu não gosto que os candidatos usem expressões de dúvida. Ah, o governo poderia fazer. Não, o governo deve fazer. Use termos argumentativos, né? O Estado deve promover. Ele não poderia promover, deveria, deve e ponto, final. E também cuidado com a vaguidez. Cuidado para não deixar os elementos ali muito vagos. Uma medida tem que ser tomada. Sim, uma medida tem que ser tomada, isso é óbvio, mas que medida? Você vai deixar uma medida no geral, vago? Não pode. Precisa ser algo sólido. Então, essa foi a nossa aula sobre as competências. Falamos no primeirinho vídeo sobre a competência 1, no segundo vídeo sobre a competência 2 e 3 e nesse vídeo sobre a competência 4 e 5. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande lá na plataforma ou em outros canais, né, de comunicação entre o professor e o aluno. Tchau, tchau, bons estudos e avante. Até a próxima.